Você já se perguntou se aquela pessoa que decidiu ir embora ainda pensa em você? Se, depois de algum tempo, percebeu o seu valor? Talvez você tenha percebido uma visualização inesperada, uma curtida depois de meses, uma mensagem aparentemente sem importância, uma pergunta feita por alguém em comum. Então surge a dúvida: será coincidência ou aquela pessoa se arrependeu de ter abandonado você? Neste vídeo, você conhecerá sinais que podem indicar que alguém que abandonou você começou a reconsiderar a própria decisão. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você gosta de conteúdo sobre estoicismo, inteligência emocional e força mental, permaneça conosco até o final. A pessoa começa a encontrar motivos para saber como você está. Um dos sinais mais comuns aparece de maneira discreta. A pessoa que foi embora começa a procurar informações sobre você. Talvez pergunte a amigos em comum. Acompanhe novamente aquilo que você publica. Descubra novidades pelas redes sociais ou apareça em lugares onde sabe que existe alguma possibilidade de encontrar você. Isso pode significar arrependimento? Pode. Mas também pode significar curiosidade, saudade, nostalgia ou simplesmente interesse. Por isso, não transforme possibilidade em certeza. Epicteto defendia uma distinção essencial. Devemos separar os fatos das interpretações que nossa mente constrói sobre eles. Observe os fatos com calma e preserve sua dignidade em qualquer situação sempre. 2. Ela começa a reaparecer sem ter um motivo claro. Outro sinal possível acontece quando alguém que desapareceu começa, de repente, a criar pequenas oportunidades para entrar novamente em contato. Pode enviar uma mensagem casual, perguntar sobre algo que poderia descobrir sozinho, lembrar uma situação antiga ou comentar alguma coisa que você publicou. Talvez exista orgulho, medo de rejeição, vergonha pela maneira como terminou, ou simplesmente dificuldade para iniciar uma conversa depois de ter escolhido partir. Mas não confunda contato com arrependimento. Alguém pode voltar a conversar sem querer reconstruir absolutamente nada. Pode estar buscando conforto, atenção ou familiaridade. Preserve sempre sua paz interior. 3. Ela passa a demonstrar uma curiosidade incomum sobre sua vida. Existe diferença entre perguntar como você está por educação e demonstrar interesse verdadeiro pelas mudanças que aconteceram. Quando alguém começa a perguntar onde você está, como anda, quais projetos desenvolve, como está seu trabalho ou o que mudou desde o afastamento, isso pode indicar que essa pessoa está emocionalmente mais interessada na sua vida do que estava anteriormente. Talvez a distância tenha criado uma perspectiva diferente. Enquanto estava com você, sua presença podia parecer garantida. Depois da ausência, algumas qualidades podem ter adquirido um valor que antes não era percebido. Essa é a atitude que protege sua liberdade emocional. 4. Ela começa a comparar o presente com o passado. Outro sinal possível aparece quando a pessoa começa a mencionar experiências que vocês viveram juntos. Uma música, um lugar, uma frase, um costume, uma comida, uma situação engraçada ou um momento difícil. A memória emocional associa experiências a pessoas, lugares e sensações. Quando a distância aumenta, determinadas lembranças podem voltar com força. Talvez ela tenha passado por uma situação semelhante e lembrado de como você reagiria. Talvez tenha visitado um lugar que frequentavam ou ouvido uma música marcante. Continue vivendo sem transformar pequenos sinais em grandes promessas. 5. O silêncio dela começa a ser diferente. Esse é um dos sinais mais difíceis de interpretar. Depois de abandonar você, talvez a pessoa tenha desaparecido completamente. Nenhuma mensagem, nenhuma pergunta, nenhum contato. Com o passar do tempo, porém, algo muda. Ela continua em silêncio, mas parece absorver. Talvez veja suas publicações,
Acompanhe suas conquistas. Pergunte indiretamente sobre você, ou permaneça próxima, sem coragem de atravessar novamente a distância que criou. O silêncio pode esconder orgulho, medo, arrependimento, indiferença ou confusão. Por isso, nunca construa sua vida em torno de uma interpretação. Quando você para de exigir respostas, começa a enxergar melhor a realidade. Preserve sempre sua paz interior. 6. A pessoa começa a reconhecer o que perdeu. Um dos sinais mais significativos aparece quando aquela pessoa começa a mencionar características suas que antes pareciam não ter importância. Talvez reconheça sua paciência, lealdade, apoio, maneira de ouvir, ou pequenos gestos que você fazia diariamente sem esperar nada em troca. Às vezes, essas qualidades só se tornam evidentes quando deixam de estar disponíveis. Durante uma relação, aquilo que é constante pode ser tratado como garantido. Quando a ausência aparece, a pessoa pode perceber que aquilo que parecia comum era extremamente valioso. Mas existe diferença entre reconhecer seu valor e idealizar você. Pergunte silenciosamente: ela compreendeu por que perdeu você? Ou simplesmente sente falta daquilo que recebia? Observe tudo, sem perder sua serenidade. 7. Ela começa a assumir a própria responsabilidade. Esse talvez seja um dos sinais mais importantes. Imagine que, depois de algum tempo, a pessoa procure você e diga algo diferente do que costumava dizer. Em vez de culpar você por tudo, reconhece seus próprios erros. Em vez de justificar cada atitude, admite que poderia ter agido de outra maneira. Em vez de transformar o passado em disputa, demonstra compreensão sobre aquilo que causou. Isso é mais significativo do que uma simples mensagem dizendo que está com saudade. Assumir responsabilidade exige humildade, e humildade exige maturidade. Sêneca valorizava a capacidade de examinar a própria vida. Quem deseja evoluir precisa olhar para os próprios erros sem fugir deles. Observe sempre. 8. Ela respeita seus limites. Observe como reage quando você estabelece um limite. Se tenta pressionar, manipular, provocar culpa ou exigir resposta imediata, talvez esteja mais preocupada em recuperar acesso a você do que em respeitar quem você se tornou. Por outro lado, se compreende que você precisa de tempo, respeita sua decisão e não invade sua vida, isso demonstra uma mudança profunda. Epicteto ensinava que não devemos tentar dominar aquilo que pertence aos outros. Cada pessoa possui sua própria vontade. Esse princípio também vale para relacionamentos. Você não pertence a ninguém, e ninguém pertence a você. 9. Ela tenta reconstruir a confiança, não apenas recuperar a intimidade. Uma pessoa realmente arrependida percebe que não pode simplesmente apertar um botão e retornar ao passado. A confiança pode ter sido quebrada, e algumas feridas precisam de tempo. Uma mudança verdadeira aparece quando a pessoa aceita reconstruir aos poucos. Ela não exige que você confie imediatamente. Não trata sua cautela como crueldade. Não diz que você deveria esquecer o passado. Ao contrário, entende que o passado possui consequências. Isso demonstra maturidade. Voltar a conversar é fácil. Reconstruir confiança é difícil. Qualquer pessoa pode dizer que mudou. Poucas estão dispostas a demonstrar isso durante semanas, meses e até anos. É por isso que o estoicismo valoriza a prática. Caráter não é aquilo que alguém afirma possuir. 10. Ela não tenta apenas provar que está bem. Depois de uma separação, algumas pessoas começam a exibir uma vida aparentemente perfeita. Fotografias escolhidas, novas amizades, viagens, conquistas e frases sobre felicidade. Isso pode significar que realmente estão bem, mas também pode ser uma tentativa de provocar reação. Por isso, não tire conclusões precipitadas e, principalmente, não entre no jogo. Se você começar a publicar coisas apenas para causar ciúmes, demonstrar que está melhor ou fazer a pessoa se arrepender, continuará
emocionalmente preso a ela. Marco Aurélio provavelmente perguntaria: por que você precisa que outra pessoa veja seu valor para acreditar nele? Você não precisa provar que está feliz. Precisa construir uma vida que faça sentido para você. Essa atitude protege sua liberdade emocional e evita expectativas desnecessárias e ansiedade. 11. Ela começa a perceber que você não está mais esperando. Quando alguém acredita que você continua esperando, pode sentir que a porta permanece aberta. Mas quando percebe que você seguiu sua vida, algo muda. Você não está mais disponível a qualquer hora, não verifica constantemente as redes sociais dela, não envia indiretas, não pergunta por ela a amigos e não tenta criar encontros por acaso. Você simplesmente está vivendo. Isso pode despertar uma reflexão. A pessoa percebe que perdeu acesso à versão de você que estava sempre disponível, mas não finja desapego para provocar reação. O verdadeiro desapego não é estratégia, é transformação. Se você permanece silenciosamente esperando uma mensagem, ainda está preso. O estoicismo convida você a abandonar a necessidade de saber qual será o próximo movimento da outra pessoa. Você controla o seu, ela controla o dela. Serenidade. 12. Ela começa a demonstrar medo de perder você definitivamente. Quando alguém percebe que você realmente está seguindo em frente, podem surgir perguntas sobre novos relacionamentos, curiosidades sobre seus planos, tentativas de descobrir se existe outra pessoa ou comentários sobre sua aparência. Tudo isso pode indicar que a pessoa percebeu que a situação mudou. Mas cuidado! Ciúme não é prova de amor. Medo de perder não é necessariamente arrependimento. Às vezes, alguém apenas não suporta perceber que perdeu controle sobre uma pessoa que acreditava estar disponível. O estoicismo oferece uma ferramenta poderosa. Observe se existe respeito. Uma pessoa pode sentir ciúmes e agir de maneira egoísta. Uma pessoa madura pode sentir medo de perder você e, mesmo assim, respeitar sua liberdade. A diferença está na conduta, serenidade. 13. O sinal mais forte. A mudança aparece sem você pedir. Se alguém realmente reconheceu que errou, você não deveria precisar ensinar essa pessoa a mudar. Ela pode procurar ajuda, refletir, modificar hábitos, assumir responsabilidades, demonstrar maturidade e reconstruir a própria vida. Tudo isso acontece independentemente de você estar observando. Quando alguém muda apenas para recuperar você, existe risco de a transformação durar até o objetivo ser alcançado. Quando alguém muda porque compreendeu a própria responsabilidade, a mudança pode permanecer mesmo que você nunca volte. Essa é a diferença entre manipulação e amadurecimento. Você não deve tentar transformar ninguém. Pode estabelecer limites, comunicar aquilo que aceita e decidir permanecer ou partir. Mas não pode entrar na mente de outra pessoa e obriga-la a amadurecer. Essa responsabilidade pertence exclusivamente a ela. Proteja sua paz interior. Não confunda arrependimento com merecimento. Mesmo que alguém tenha se arrependido, sinta sua falta ou reconheça seus erros. Isso não significa automaticamente que essa pessoa merece voltar para sua vida. Essa decisão pertence a você. O arrependimento dela é responsabilidade dela. Seu futuro é responsabilidade sua. Talvez exista uma história que possa ser reconstruída. Talvez não. Talvez vocês tenham aprendido o suficiente para começar novamente de maneira mais madura. Talvez a melhor decisão seja seguir caminhos separados. Nenhuma dessas possibilidades diminui seu valor. Se alguém voltar, não pergunte apenas se sente sua falta. Pergunte: essa pessoa mudou? Existe respeito? Existe responsabilidade? Existe compatibilidade? Eu realmente quero essa relação novamente. Sentir falta do passado é uma coisa. Construir um futuro diferente é outra. Preserve sua dignidade. 15.
o verdadeiro sinal de que você superou. Talvez você imagine que superar alguém significa não sentir mais nada. Como se um dia aquela pessoa simplesmente desaparecesse da sua memória. Mas não é assim. Superar não significa apagar. Significa lembrar sem ser destruído pela lembrança. Significa pensar sem precisar agir. Significa reconhecer que existiram amor, importância, aprendizado e sofrimento. Mas compreender que sua vida continua tendo valor independentemente do desfecho daquela história. Os estoicos não defendiam eliminar emoções. Ensinavam a não permitir que emoções governassem decisões. Você pode sentir saudade e escolher seguir em frente. Pode amar alguém e reconhecer que a relação não funciona. Pode desejar que uma pessoa volte e, ao mesmo tempo, não abandonar sua dignidade para fazê-la voltar. Preserve sua dignidade. Sei a pessoa voltar. Não tenha pressa. Imagine que depois de meses, aquela pessoa finalmente apareça. Uma mensagem, uma ligação, um pedido para conversar. Talvez você sinta o coração acelerar. É natural, mas não tome uma decisão importante no primeiro minuto. Respire, ouça, faça perguntas, observe. O que mudou? Por que ela voltou? O que reconhece? O que pretende fazer diferente? Como pretende reconstruir a confiança? Não aceite simplesmente palavras bonitas, porque estava esperando por elas, mas também não rejeite automaticamente alguém apenas para parecer forte. A verdadeira força está em avaliar a situação com serenidade. Epicteto ensinava que devemos examinar nossas impressões antes de aceitá-las como realidade. Faça o mesmo. Não deixe que a euforia do reencontro decida por você. Não cobre uma prova de amor. Existe uma tentação quando alguém volta. Queremos que prove que sofreu, que se arrependeu todos os dias e que reconheça cada erro, mas transformar uma possível reconciliação em tribunal pode impedir qualquer reconstrução. Se houve sofrimento, ele precisa ser reconhecido. Se houve erros, precisam ser discutidos. Mas existe diferença entre buscar compreensão e exigir humilhação. O estoicismo ensina a agir de acordo com a razão, não com o desejo de vingança. Você não precisa que alguém sofra para validar sua dor. Sua dor já foi real. Seu sofrimento já aconteceu. Seu valor não aumenta porque outra pessoa admite que errou. Essa compreensão liberta você de precisar da culpa de alguém para conseguir seguir em frente. Observe com calma e preserve sua própria paz. Não tente fazer a pessoa Sergipe arrepender. Não transforme sua recuperação em estratégia para provocar arrependimento. Não publique frases para atingir alguém. Não poste uma vida artificialmente perfeita. Não invente relacionamentos para causar ciúmes. Não apareça propositalmente onde sabe que a pessoa estará e não tente manipular emoções. Quando você faz isso, parece estar seguindo em frente, mas continua conectado à reação daquela pessoa. Você ainda pergunta: será que ela viu? Será que ficou com ciúmes? Será que se arrependeu? Isso não é liberdade. É dependência disfarçada. A verdadeira transformação acontece quando você faz coisas boas, porque são boas para você, mesmo que aquela pessoa jamais descubra. Cuide do corpo porque quer saúde. Estude porque quer crescer. Trabalhe porque deseja construir algo. Viaje porque quer conhecer o mundo. Sua vida deixa de ser uma mensagem indireta e passa a ser sua. Continue vivendo sem transformar sinais em promessas. A ausência podemos ensinar, mas não deve ser uma armadilha. Muitas pessoas acreditam que desaparecer fará automaticamente alguém sentir falta. Às vezes, a distância permite que uma pessoa perceba aquilo que perdeu, mas não existe garantia. Se você se afasta esperando reação, cada dia de silêncio se transforma em ansiedade. Por que ela ainda não falou? Quanto tempo vai levar? Será que já esqueceu? Você continua preso. O estoicismo oferece alternativa. Afaste-se, não para provocar,
Mas quando necessário para recuperar equilíbrio, a distância pode ser saudável quando serve para reconstruir você, não quando é usada como ferramenta para controlar outra pessoa. Essa diferença muda tudo. Continue vivendo com serenidade, porque sua paz vale mais do que qualquer resposta, retorno ou interpretação sobre alguém do passado. 20. Você não precisa ser escolhido por quem não soube valorizá-lo. Talvez essa frase seja difícil de ouvir, mas pode ser libertadora. Você não precisa convencer ninguém a reconhecer seu valor. Se alguém escolheu partir, essa pessoa tinha direito à própria escolha. E você também tem direito de escolher o que fará depois disso. Talvez um dia ela perceba o erro. Talvez nunca perceba. Talvez volte. Talvez siga outro caminho. Nenhuma dessas possibilidades determina seu valor. Seu valor não começou quando aquela pessoa entrou na sua vida e não terminou quando ela saiu. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Não entregue ao mundo exterior aquilo que deve permanecer dentro de você. Sua dignidade, sua consciência, sua capacidade de escolher, seu caráter e sua paz. 20. E a pessoa que você precisa recuperar é você mesmo. Depois de uma separação dolorosa, muitas pessoas passam meses pensando em recuperar alguém. Mas talvez exista outra recuperação acontecendo. Recupere sua rotina, sua confiança, sua concentração, sua autoestima, sua capacidade de dormir em paz, sua vontade de fazer planos e sua identidade. Volte a ler, treinar, estudar, retomar amizades, cuidar da aparência, organizar suas finanças e criar novos objetivos. Não faça isso para que alguém veja. Faça porque você merece uma vida que continue existindo, independentemente de qualquer relacionamento. Observe com calma e preserve sua própria paz. 20. O estoicismo ensina a aceitar o que não podemos ser mudado. Existem situações em que nenhuma conversa resolverá nem impedido. Estratégia ou mensagem. A pessoa decidiu seguir outro caminho. Nesse caso, insistir apenas prolonga o sofrimento. Aceitar não significa gostar. Significa reconhecer a realidade. Se alguém não quer estar com você, pode sentir tristeza, mas não precisa transformar tristeza em perseguição. Se alguém não responde, pode sentir frustração, mas não precisa enviar 10 mensagens. Se alguém escolheu partir, pode sentir saudade, mas não precisa abandonar sua própria vida. Essa é a diferença entre sentir uma emoção e ser governado por ela. O estoicismo não pede que você deixe de sentir, pede que continue escolhendo. Proteja sua paz interior. 23 pessoas novas apareceram. Oportunidades surgiram. Dias passarão. Meses passaram. Talvez você tenha deixado algumas passar, porque sua mente continuava presa a uma história antiga. Nesse momento, você pode tomar uma decisão. Não precisa odiar ninguém, apagar o passado ou fingir que não sentiu. Só precisa parar de colocar sua vida em espera. Marco Aurélio lembrava da brevidade da existência. O tempo é limitado. Cada dia que passa, não retorna. Continue vivendo sem transformar sinais em promessas. 24. Deixe que as ações mostrem para a pessoa arrependida. Você não precisa investigar, pedir informações aos amigos, analisar cada curtida ou interpretar cada visualização. Se existe arrependimento verdadeiro, a própria pessoa terá oportunidades para demonstrá-lo. Ela poderá conversar com respeito, reconhecer seus erros, demonstrar consistência, aceitar seus limites e mostrar maturidade. Você poderá observar tudo isso sem pressa. Esse é o verdadeiro poder do silêncio estoico. Não punir, mas impedir que você haja impulsivamente. Você não precisa preencher todos os espaços vazios. Às vezes, deixar uma situação respirar é a melhor maneira de descobrir sua verdadeira natureza. Sua paz vale mais do que qualquer resposta, retorno ou interpretação sobre alguém do passado. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo ajudou você, deixe o like
inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E escreva nos comentários: eu tenho valor.